Hoje o cenário é diferente. Esse cenário aqui é improvisado. Eu estou em Santiago de Compostela fazendo meu doutorado. Comecei aqui o doutorado na Espanha. Na próxima vez que a gente conversar, eu já estou de volta em Portugal. Já volto tudo normal lá com o meu cenário, mas por enquanto vai daqui mesmo, porque tem notícia muito quente, muito importante para quem vive em Portugal ou quer viver, tá? Hoje um novo governo, o governo do primeiro-ministro Luís Montenegro, enviou, aprovou o programa de governo que trata aí sobre os imigrantes. É sobre isso que eu quero falar. Fiz um apanhado de informações aqui, de notícias que saíram, o próprio trecho do programa do governo eu vou apresentar aqui para você. Vamos conversar sobre tudo isso. É isso, notícia importante. Da onde eu estiver, eu vou parar e vou vir aqui trazer para a gente conversar a respeito, combinado? No Globo.com saiu no blog do Jean Mato aqui sobre o programa, um trecho inclusive do programa, tá? E ele fala assim, que no capítulo 10.3 detalha ali as propostas para as migrações e o governo estabeleceu aí algumas medidas. Então vamos lá, ó. Abre aspas, vamos lá com palavras do Globo.com que tirou um pedaço do programa, tá? O governo quer ponderar a alteração do regime para que as autorizações de residência se baseiem em contratos de trabalho previamente celebrados ou através do visto de procura de trabalho. Fecha aspas. O que o governo quer é prever com essa medida aí ser capaz de ajustar, então, 3 metas que são muito importantes para o novo governo de Portugal, tá? Garantir uma política de imigração regulada e que assegure que os imigrantes em Portugal tenham seus direitos fundamentais respeitados e promovidos, fixar então o talento nacional e a atração de imigrantes profissionais qualificados. Já trouxe sobre esse assunto lá no discurso, o primeiro discurso de posse do primeiro-ministro Luís Montenegro. Ele fala sobre o interesse de trazer imigrantes qualificados para Portugal. Então eles querem atrair esses profissionais e fixar, claro, no país e também garantir um controle efetivo nas fronteiras portuguesas e na fronteira externa da União Europeia, tá? Então ainda não foi colocado na proposta, no programa de governo, quais as medidas restritivas podem acontecer, como é que funciona isso. Tudo leva a crer para uma regulamentação ali em que comece a fechar a questão da manifestação de interesse e que promova ali cada vez mais a importância do visto para a procura de trabalho ou de contratos, inclusive, já pré-definidos antes mesmo da pessoa, do estrangeiro, chegar em Portugal. Fique muito atento a isso. O site do Globo.com, o Jean Mato, ele ainda cita que é um governo que não tem a maioria absoluta, porém, o partido Chega, que é um partido que está como a terceira composição ali no parlamento, um partido que chegou muito forte e que é também de direita, provavelmente não fará oposição a essas limitações, a essas novas regras que podem surgir na imigração aqui em Portugal, tá? Então, é possível que sejam aprovadas aí mudanças para fechar o cerco, para começar a fazer com que a imigração em Portugal venha cada vez mais qualificada, com visto, ou pessoas já com contrato de trabalho antes mesmo de chegarem no país, e de alguma forma aí o que eles pretendem é atrair uma mão de obra profissional qualificada e também de estudantes para o país. O primeiro-ministro frisou essa situação, Então, sabemos que temos aí uma situação de muitos brasileiros no país que ainda estão no processo de manifestação de interesse. Sabemos que há muitas pessoas que organizam a sua mudança de país ainda prevendo a manifestação de interesse. Muito cuidado, esteja com uma situação redobrada quanto a isso, porque hoje não há necessidade de vir como turista, mentir na imigração, correr o risco de ser negado para poder passar e viver aqui em Portugal. Nós temos vários novos vistos em Portugal, o visto para procura de trabalho, que é especificamente sobre isso, e que tem ali medidas e regras muito mais flexíveis do que os vistos anteriores, Então, sabemos que os brasileiros ocuparam muitos espaços vindo dessa forma, já que antes era muito mais difícil de você conseguir um visto, você tinha que ter uma comprovação de renda muito maior do que o que é exigido hoje. Mas fique atento a isso, ok? A gente sempre falou por aqui a necessidade de vir com visto e agora muito mais atenção
quanto a essa situação, tá bom? Vou trazer aqui também o que a Lusa, a agência Lusa de Portugal trouxe sobre o novo programa aí do governo, que foi apresentado hoje, então, dia 10 de abril, tá? Ele fala que o governo, inclusive, promete avaliar a extinção do CEF, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e da recém-criada agência, a AIMA, né? Que o governo quer rever sobre essa situação, quer promover uma rigorosa avaliação da extinção do CEF, da sua integração nos outros serviços, identificar e corrigir desconformidades legais, falhas operacionais e áreas de conflito de competência. Então, pode ser que a gente tenha mais capítulos aí dessa novela CEF, AIMA, situações que eu falo desde lá do Brasil, há 3, 4 anos atrás, e o governo está querendo rever toda essa situação, tá? Vou trazer um pedaço aqui que também fala, olha, no capítulo dedicado à segurança, o governo fala de migrações ao referir, abre aspas, é indiscutível que Portugal se deve manter como um país acolhedor, aberto a receber quem aqui pretende estudar, trabalhar e viver. É também verdade que devemos assegurar mecanismos de controlo e acompanhamento de quem transpõe as nossas fronteiras, além de regras claras e bem definidas sobre quem está autorizado a residir e permanecer no nosso país. Fecha aspas. Vou terminar aqui, ó, no programa o executivo liderado por Luís Montenegro pretende ainda, abre aspas, adotar o princípio de que somos um país de portas abertas à imigração, mas não de portas escancaradas. Fecha aspas. Já trouxe essa fala aqui que o primeiro-ministro Luís Montenegro, do novo governo, um governo de centro-direita, que tem aí o apoio nessas medidas em relação à imigração, tem um apoio também da ultradireita, né, do partido Chega, e, portanto, podem conseguir aprovar no parlamento mudanças substanciais em relação a esse tema, tá? O primeiro-ministro já havia falado sobre isso, sobre não ter mais essa porta escancarada. Era uma situação em que toda a oposição criticava o governo anterior, o Partido Socialista, que implementou os novos vistos, que registrou a autorização de residência CPLP, né, e que a oposição ficava contra toda essa situação e que, portanto, agora podem haver realmente mudanças substanciais em relação aos imigrantes que vivem em Portugal, mas sobretudo aqueles em que ainda pretendem vir para o país. Então, como eu sempre falei por aqui, antes mesmo de sair do Brasil, já falava, entrevistava advogados para a gente conversar sobre os vistos de Portugal. Então, agora mais do que nunca é hora de você que está aí no seu planejamento sentar, analisar qual é a melhor maneira de você vir para Portugal legalizado, com toda a sua documentação. Os familiares hoje em dia já têm aí o acompanhamento familiar para vários tipos de visto, né? Infelizmente, para o visto para procura de trabalho, não consegue ainda trazer os familiares reagrupados, chegar já no país com o visto também de acompanhamento, mas a gente já sabe, né? A gente está sempre trazendo aqui as informações, os advogados, para a gente tirar todas as dúvidas. Quero trazer aí, em breve vai ter um vídeo com o Dr. Rainer tirando dúvidas dos seguidores. Então manda aqui nos comentários todas as suas dúvidas, que eu prometo que a gente vai conversar bastante sobre esse assunto aí nos próximos dias, combinado? Olha, eu fico daqui, vou continuar estudando. Essa semana estou aqui mais uns dias com aulas presenciais em Santiago de Compostela, que eu também quero muito trazer essa informação para você. Lá no nosso Instagram tenho feito stories, tenho conversado por lá, então segue a gente também lá no @posso te mostrar. E a gente vai conversando, vai batendo papo. Daqui a pouquinho eu volto pro meu cenário, vida normal, tudo certo, e a gente continua, tá bom? Manda aqui suas dúvidas, o que você acha sobre tudo isso que está acontecendo aqui em Portugal. Quero muito saber a sua opinião, combinado? Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau!